valorize o bono. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. E é isso, estamos começando mais um podcast Cultura na Mesa, comigo Beatriz Prio, e hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o seu José Oliveira, que é idealizador do projeto Clube dos Livros de Roraima, e com ele também está Dória Magalhães, que é escritor, que é na verdade, escritor de um livro também que se chama A Mirabolante Bola de Antes, e várias outras também produções, né, que o Dória tem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse Clube dos Livros, sobre os projetos, sobre aquilo que é produzido para a cultura literária também do nosso estado, né? Primeiramente, sejam muito bem-vindos e obrigada por terem aceitado o convite. Obrigado, bom dia. É muito interessante falar do Clube dos Livros porque é um movimento literário, né? Já que o roraimense ele lê muito pouco, e o nosso incentivo é justamente incentivar o hábito da leitura. Então, o Clube do Livro ele está sediado no Terminal do Caimbé, segundo piso, loja 15. Ele funciona de domingo a domingo e feriado, das 8 às 18 horas. Por quê? Além do Clube do Livro do Movimento, nós temos uma livraria, um sebo e temos também uma locadora de livros, a única locadora de livros da região norte do Brasil. Então, como eu sou livreiro, recebi esse título ano passado, em Brasília, e o livreiro, ele não é só quem vende livro. Ele vende, ele restaura, ele incentiva, ele monta bibliotecas comunitárias, doa para a comunidade. E nós contamos com 5 núcleos de leitura nas vicinais. Nós temos 3 no Cantar, 2 no Amajari, e temos uma na área Yanomami, que é um ponto de leitura diferenciado. Seu José, eu queria que você contasse um pouquinho por que essa paixão por livros, né? Porque de onde é que veio esse desejo de criar um clube dos livros, né? Ali a própria biblioteca, ali no terminal, onde você reúne todo esse acervo literário, compartilha com outras pessoas e motiva, incentiva outras pessoas a se tornarem leitoras também. Tudo começou com meu pai, que ele queria que eu fosse padre. Então eu fui para o mosteiro e eu era um noviço rebelde, porque eu era inquieto. E os padres não gostavam muito disso, que eu contestava mesmo. Rebelde. E aí eles me mandavam para o subterrâneo do mosteiro para ajudar o frei, que ele estava aposentado, e ele era um restaurador, ele era um livreiro. Então ele me passou toda a arte de conservar, restaurar obras antigas, e eu me encantei. Eu me deparava com livros em pergaminho, eu viajava, né, com isso daí. E todos esses livros eram em latim. E eu, como era estudante aplicado de latim, e eu conseguia ler. Era uma viagem que eu fazia no tempo. Eu voltava nos anos de 1648, tal, e que tinha todo esse relato nesse subterrâneo. E aí apareceu, né? Nossa, que legal, uma história que dá um livro também. Você já escreveu esse livro contando essa história? Já, né? Qual é o título dele para eu buscar lê-lo? Olha, ele não está publicado, porque eu era intransigente na época que eu escrevi esse livro, ele era no regime de ditadura militar. Então ele foi censurado e ele foi impedido de ser impresso. Na época, né? Na época, é. Agora já pode mudar um pouquinho essa história. Mas a história ainda está acontecendo, né? Nunca termina, hein? E também aqui ao lado do seu José está o Dória Magalhães. Queria que você contasse um pouquinho da sua história também. O seu José disse que ele veio aqui compartilhar um pouquinho da história. Vamos marcar uma entrevista? Vamos. Aí ele falou assim, vou levar alguns comigo, né? E uma dessas pessoas que ele escolheu foi você também para
participar, para complementar essa entrevista. Eu queria que você contasse um pouquinho primeiro como você conheceu esse jovem senhor aqui. Oi, é um prazer estar aqui e queria aproveitar a oportunidade aí para agradecer o convite. O trabalho que ele vem fazendo é um trabalho muito bonito, estava conversando comigo até lá fora, entrou em alguns pormenores, a situação e tudo mais, e realmente uma história muito bonita. É uma honra estar aqui na presença do senhor. Acho que como escritor, eu acho que devo começar pelo que me é mais difícil, que é falar. Se pudesse ser uma entrevista escrita, é o que eu sempre falo nas entrevistas, seria muito melhor para mim, que eu fico nervoso, eu não tenho uma oratória muito boa, então se pudesse escrever isso aqui já tá muito melhor. Se tivesse visto com um roteiro, tivesse passado as perguntas antes, ficaria mais confortável. E acho que isso é clichê, mas eu acredito que, como inevitavelmente todos os escritores, eu comecei da criança, né? Você aprende o beabá ali, já começa a escrever, e é até curioso que eu gosto muito de diferenciar, assim como tem o pintor e o pintador, tem o escrevedor e o escritor em si. Então eu conheci como qualquer um escrevedor, escrevia o que era obrigado a escrever, até que de repente você descobre a liberdade que você pode escrever absolutamente o que você quiser, sem qualquer tipo de limite, até se possível, até criar o seu próprio, isso é inevitável também sendo criança, você tem o seu alfabeto próprio, que você não sabe escrever direito, de repente o meu próprio, na época era próprio. Eu tenho um escrito antigo que eu tenho um próprio ainda lá. E, enfim, a questão da infantilidade, como isso cria todo um cenário diferente. Teve até um meme recentemente que eu acho maravilhoso, é aquele: esse bilhete é verdade. Não sei se vocês se recordam que o menino ele frauda ali um bilhete para conseguir se eximir de alguma responsabilidade e coloca ali como se fosse a mãe escrevendo, e embaixo, só para ratificar que não tenham dúvidas, ele colocava ali escrito todo errado, esse bilhete é verdade. E isso acaba criando um novo cenário, particularmente uma nova língua, não é claro o nível de um Tolkien da vida com élfico, mas tem sua relevância também. E aí comecei desde pequeno, enfim, eu sou baiano. Naquela época eu era um pequeno pagodeiro, então eu fazia letra de música de pagode. Já escrevi Quem olha pra ele nem imagina, né? Já escrevi de tudo um pouquinho, mas também coisa antiga, nunca publicada. Acho que aquele começo que acho que todo mundo teria muita vergonha se pudesse resgatar no passado. Falar: olha, eu tenho aqui uma coisa de 20 anos atrás que você escreveu, não guarde isso aí, esconde, por favor. Mas aí o tempo foi passando, a gente vai desenvolvendo e a gente vai também tomando outros rumos. Acho que todo mundo aqui, ninguém parou a vida para se dedicar muito exclusivamente à literatura, mas é uma coisa que a gente não consegue ficar longe da gente. Então, em algum momento, a gente para, depois que acerta a vida ou erra na vida o suficiente para você querer voltar para aquilo, e começa a realmente escrever e levar isso a sério de uma forma mais profissional, de uma forma como se fosse uma coisa realmente para a sua vida. E foi a partir desse momento que eu comecei a realmente escrever. Inicialmente com o âmbito de ter mais um portfólio literário, porque o que eu escrevo de verdade eu ainda não vinha publicar, porque é um escrito um pouco mais denso, mais difícil, que demanda mais tempo e requer um público um pouquinho mais diferente do habitual. E aí a ideia de fazer um lance inicialmente na literatura infantil veio até participei de alguns programas sociais, inclusive a própria defensora Terezinha daqui, ela participou do Pirilampos, eu também fui dessa organização por conta de 4 anos, tive muito contato com criança, a Cabelegria também, consegui peruca para oferecer para crianças que tinham alopecia areata, tratamento de câncer, etc., que eram carequinhas. E esse contato, inevitavelmente, me levou à ideia de, não, dá para fazer alguma coisa na área, seria interessante. E aí, durante a pandemia, surgiu um desafio de criatividade, que foi sortear objetos, e a partir desses objetos sorteados fazer toda uma trama em cima daquilo. E aí, conscientemente, foram sorteados 2 objetos, que são uma cadeira e uma bola, e só a partir dessa ideia inicial foi desenrolar de tudo que viria a seguir, que deu origem a esse livro agora, que vai ser cobrado aí nos vestibulares do próximo ano e 2027 também. Do estado, no caso, né? Na Universidade Federal de Roraima. Olha que legal. Ou seja, um escritor de Roraima, como já vem sendo feito também pela UFRR, Sim. né? Mas dessa vez eu estou com o escritor aqui na minha frente, né? O interessante disso é que a gente se conheceu na primeira feira de livros do Caimbé. É interessante que eu pensava que não existia valores literários aqui em Boa Vista. E a gente conseguiu depararmos por muita gente, muitos jovens escritores também. E isso daí reanima, isso daí fortalece.
Reacende, né? Sua esperança. A gente que é formador de opinião, a gente fica assim, êxtase, né? Esse é o clima que a gente faz e que a gente tenta cultivar isso. É como uma plantinha que eu coloquei a semente lá no terminal do Caimbé e ela, semana passada, ela deu o sorriso para mim. É muito poético isso, né? E o espaço lá, ele é cheio de vida, porque eu mantenho plantas originais, naturais, né? Que eles interlaçam e conversam poesia. Poesia é livro. Livros é o meu... o meu seu bálsamo, método. Né? É, o meu bálsamo. É isso aí. Então, o Clube dos Livros é nada mais, nada menos do que esse movimento para contagiar essas pessoas, para fazer florir, né, a literatura de Roraima. Quando eu estive agora na Bienal de Fortaleza, eles ficaram encantados, porque como Roraima tem tanta coisa, tanta riqueza, tanto trabalho bonito, e eles ficaram encantados. É tanto que a gente está tentando amadurecer a ideia de fazer um intercâmbio, né, do Ceará com Roraima. Fazer um movimento literário. Que legal, viu, seu José? E como é que fica seu coração assim, para outros projetos? Eu estava me contando aqui, inclusive, antes de iniciarmos a entrevista, que o senhor está cheio de ideias, né? Compartilhe um pouco delas aqui com quem está nos ouvindo também. Essas ideias, elas vêm por opiniões, né, dos membros que estão participando do clube, né? Então, surgiu uma ideia, por que nós não fazermos uma ronda literária nas escolas de ensino médio? Para melhorar a redação, para incentivar essa nova geração, que a gente pode viajar pelo espaço sem sair do lugar, através do livro. E a gente tem que fazer isso, incentivar essa moçada nova a realmente debruçar uma poesiazinha, um conto. E quando a gente vai nessas visitas, a gente explica para ele o que é um conto, o que é uma crônica, o que é uma poesia, o que é uma antologia, coisas que ele desconhece. Mas o senhor conhece bem e pode repassar esse conhecimento, né? O senhor quer então fazer também uma feira, né? Nós estamos fazendo feiras itinerantes nos bairros, né? Nos espaços literários que a gente está mapeando. Então, além das rondas que nós vamos fazer nas escolas de ensino médio, nós vamos ter esporadicamente as feiras, e já tem 2 feiras programadas, uma no Buritis, que vai ser no terminal do Buritis, quando a gente comemora, né, quase 10 anos de Clube dos Livros, né, coisa maravilhosa, e a gente vai fazer essa feira no Buritis. E já tem outra programada para o Cambará, né? Que a gente vai fazer lá um espaço cultural que tem lá. Inclusive em homenagem ao Aldenor, né? Que é o nosso guru, eu sempre chamo ele de guru. Um grande escritor também. Pois é. E aí nós estamos descobrindo também literatura de cordel em Roraima, que eu nunca imaginava que existia escritores de cordel aqui em Roraima. Então, isso daí vai aparecendo novos projetos, tudo, e a gente vai tentando fazer quando a gente faz o Café com Paz e Letras, que todo sábado, domingo, nós temos um encontro lá no terminal, lá no Caimbé, né, na rua Cílio Cidade, e a gente faz um encontro. Lá a gente tem um corpo a corpo com um escritor, e você saboreia aquele café da manhã, aquela panquequinha roraimense, aquela cuscuzinho de arroz e tudo mais. Então a gente está unindo a literatura e a gastronomia nesse espaço. Né? Espaço de cultura, né? Onde tem livros e tem comida, é coisa cultural. E conversando um pouquinho ainda com Dória, ouvindo também aqui o depoimento e esse sonho, essa esperança que está sempre se reacendendo dentro do coração do seu José, a gente vê um resultado, né, de trabalho na vida
do Dória. Não exatamente pelo senhor, né? Você conheceu aí ele no meio do caminho, mas alguém plantou a semente da leitura, da literatura no coração dele. Ele se torna um escritor e hoje também contribui, né? Tem essa oportunidade de estar percorrendo também essas feiras, né? Expondo também os seus livros, a sua escrita. Como é que você avalia, na verdade, esse espaço, esse movimento literário aqui no estado, que também o seu José aí incentiva e participa? A literatura no Brasil, ela passa por muitos percalços, né? Tem aí até alguns incentivos governamentais e há de alguma forma ainda um respiro para o fazedor de cultura, principalmente no ramo literário, que é uma arte que infelizmente, não digo que ela vem se perdendo, mas no Brasil ela tem sido subjugada, né? A questão da literatura no Brasil, se você for pegar aí quantitativas de pessoas em números reais, números brutos, ainda há mais leitores no Brasil do que em Portugal. Mas, proporcionalmente, em relação à população, Portugal é muito mais voltada à cultura literária de você fazer uma boa lida, nem que seja durante um voo, etc., você pegar um livro e ter alguma coisa realmente para você fazer que não esteja lá no seu celular. O meu livro, que agora foi escolhido para o vestibular, tinha o planejamento, inclusive, de participar foi lançado um edital da Lei Paulo Gustavo. Foi feita uma proposta, inclusive, de fornecimento gratuito do livro, para que pudesse atingir aí o alunado dos colégios públicos, estaduais, da rede pública de ensino, a fim de que facilitasse o acesso deles à própria leitura e pudesse munir eles para o vestibular, que é uma das fases mais importantes da vida de uma criança. Infelizmente não deu muito certo, não sei exatamente o porquê, infelizmente até está tendo agora indícios de fraude aí, está sob investigação o certame da Lei Paulo Gustavo aqui no estado, mas aí são coisas para o futuro, para você realmente entender, o que é frustrante, mas isso não impede, é claro, da gente continuar seguindo em frente, continuar escrevendo, até porque acho que o que assina do escritor é escrever inicialmente para ele mesmo. Se mais alguém lê, é lucro, mas é botar para fora. Tem um segundo livro agora que está em produção, já está em fase agora de revisão e ilustração, que é Pra Todo Ovo Uma Peruca, o título dele. A ideia de que você fica procurando ali pelo em ovo e tal, e aí veio essa sugestão de Pra Todo Ovo Uma Peruca. É a história entre... É um drama, na verdade, é uma fábula infantil, conta a história de um chupim, que é uma ave muito curiosa, é uma ave parasitária, ela não constrói o próprio ninho. O trabalho dela é muito simples, ela coloca o ovo dela dentro do ninho de outros pássaros, a fim de que os outros pássaros cuidem do filho dela. Só que tem uma curiosidade em relação a isso. Quando o bebê chupim, ele choca, ele sai do ovo, antes de abrir os olhos, ele já começa a bater as asas com um único propósito, mesmo sem penas: empurrar os outros ovos de cima do ninho para se tornar filho único. Natureza, de forma cruel. E a ideia por trás desse novo livro é que, tendo aquele acontecimento e uma criança vendo aquilo, e a crueldade, que não há de se dizer crueldade, porque é a mãe natureza agindo da forma mais basilar, vendo aquela situação, como é que ela reage àquilo. Ela está vendo uma criança recém-nascida empurrando ovos, precipitando ovos de cima da árvore, e como ela tem que reagir em relação àquilo. Ela deveria, e aí vem a questão da fábula, porque ela tem o poder, porque ela coloca pregadores em cima das orelhas, pregadores de madeira, que aí ela consegue ouvir os outros animais, e ela interlocutando ali com outros animais, e aí relatando para ela o que tinha acontecido, e ela entra naquele dilema: eu devo ou não alertar a mãe que acabou de perder todos os seus ovos, que aquele filho dela não é o filho dela, é uma farsa, é o filho de um chupim. E aí ele entra no dilema de que eu devo avisar, só que consequentemente eu estaria condenando aquele bebê, ou deveria me omitir, mas consequentemente eu estaria condenando futuros ninhos a aquele chupim, quando atingisse a idade adulta, viesse a plantar seus ovos em outros lugares. Claro que isso de uma forma mais lúdica, mais poética, em prosa poética, escrita. E claro, deixando aqui um alerta: não mexam em ovos de chupim, é crime ambiental. Se tiver um chupim botando ovo lá, deixa, nem trisca, nem chega perto. É a natureza funcionando da forma que ela foi criada, que existe, na verdade, né? Pois é, e o Clube dos Livros, ele tem uma página no Instagram, é clube_dos_livros_RR. E lá você vai ter todo o acervo que a gente está recebendo, e a gente temos
esse impacto, né? Porque muita gente está indo para o Clube dos Livros porque acessa o Instagram, entra em contato comigo no WhatsApp, pergunta se eu tenho um livro tal, eu dou a resposta, porque todo o acervo é catalogado no computador. Então eu tenho uma rapidez em dar devolutiva, e isso está surtindo efeito, porque ela diz assim: olha, eu estou aqui no Parabiana, na rua tal, você pode mandar deixar? A gente manda deixar, ela paga a taxa de entrega e ela recebe o livro em casa. O senhor sabe dizer mais ou menos, já que o senhor está falando para mim que tem tudo catalogado, a quantidade de livros que o senhor guarda, né, e protege, digamos assim? Lembrando que a minha central de armazenamento, ela fica em Curitiba. Tudo que eu faço aqui, eles sabem lá, porque eu faço parte de uma rede de livreiros. Então, é interessante que às vezes eu abro o meu e-mail todo dia e às vezes tem Seu José, esse cliente quer esse livro tal, e eu sei que o senhor tem aí. E o senhor pode postar e mandar, e eu já tenho um acordo com os livreiros, né? E eu tenho mandado para o interior da Paraíba, para o interior do Ceará, Lagoas, Sergipe, e por aí vai. Como eu tenho uma agência de correio pertinho de mim, é muito fácil postar. Do lado. Né? É bem ali no terminal também. E é importante destacar aqui, só para os curiosos, a gente começou falando do terminal do Caimbé, depois o seu José falou Buritis, inclusive é uma briga minha desde que eu sou criança, porque eu moro no Buritis, e quando o terminal do Caimbé foi, que assim ficou conhecido, né? Quando o terminal foi criado e titularam ele como terminal do Caimbé, nossa, eu uma criança fiquei muito revoltada. Eu falei, gente, Caimbé é do outro lado da rua. Aqui desse lado é Buritis. Então fica no bairro Buritis, né, seu José? Fica no bairro Buritis. Agora, o terminal do Caimbé é em razão simplesmente a planta Caimbé. Que nasce realmente em todo o nosso estado, né? Exato. E é uma planta resistente, né? Que vem a ideia de resistir o tempo, espaço, né? Em todo canto. Porque eu conhecia aquele espaço ali como um terreno baldio. E hoje nós temos o terminal do Caimbé. E lá onde funciona o Clube dos Livros também. E o senhor não respondeu ainda, o senhor falou que tem aí na verdade, uma troca, né, com esse clube, aliás, essa rede de livreiros lá em Curitiba também, mas aqui em Boa Vista, uma média de acervo que o senhor tem ideia? Bom, catalogado? Eu tenho catalogado 10.800 livros. Olha só a quantidade de livros, hein? E ele está em diversas áreas. Nós temos livro de formação, temos conto, poesia, crônica, história, livros antigos. Inclusive, eu tenho um livro que tem 400 anos que está no meu acervo. Então, isso porque o restaurador de livro, quando ele encontra uma relíquia dessa, ele restaura, conserva e coloca à disposição do usuário. Esse livro é o Valeroso Lucidene e o Triunfo da Liberdade. Ele foi impresso em Lisboa no ano de 1648. Ele é um livro neolatino, porque ainda era aquele português antigo, em que o F era o PH, que a gente chamava de farmácia, e o U era o V. Então ele foi todo composto em soneto pelo Frei Manuel Calado. Desse acervo que o senhor tem, né, e dessa história desse livro, né, que o senhor tem registrado aí, são 400 anos que o senhor falou, né? Tá dentro dos 400 anos. É muito tempo, né? Como é que faz essa conservação, como é que restaura essa unidade de livro? É um processo, porque quando eu ganhei o concurso, o segundo melhor concurso, o segundo melhor projeto de incentivo à leitura do Brasil, em 2010, eu participei do Viva a Leitura 2010. Eu não ganhei o prêmio maior, que era uma unidade toda equipada, que era uma biblioteca circulante, que era isso que eu queria trazer para Boa Vista. Mas eu ganhei uma bolsa de estudo para cursar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Passei um mês interno e eu aprendi muita coisa, muita tecnologia nova que eu não tinha na época que eu era noviço rebelde. Gostei desse título, Noviço Rebelde.
Seu José, então, diante de tudo isso que você está me contando, né? O senhor tem essa paixão, esse amor e essa esperança mesmo, né? Na juventude, em pessoas como o Dória aqui ao seu lado, que é um jovem também. Ele até fez assim, ó. Um polegarzinho. Tá ali mais ou menos jovem, né? Mas, assim, uma pessoa que, assim como outros escritores do estado de Roraima, reacende essa chama dentro do seu coração diante daquilo que o senhor acredita e que o senhor defende desde que é muito jovem também, desde sua tenra idade aí de noviço rebelde. Pois é, nós temos escritores que o tema dele são as lendas de Roraima, de Macunaíma. E eu levei esse livro para a Bienal de Fortaleza e fez um sucesso muito grande. E eu fiquei sensibilizado com as crianças que pediam aquele livro para ler, para olhar. E agradecia tio Oliveira, obrigado pelo livro. Isso é uma coisa que marca a gente e que realmente dá combustível para a gente lutar e conseguir levar a nossa cultura de Roraima para todo o Brasil. Não Aqui, tem preço, né? Não tem preço. Aqui não só deixamos de ser conhecido como terra indígena, mas as lendas fabulosas que nós temos. E isso que a gente levou e que a gente está tentando levar cada vez mais esse sentimento de elevar o nosso estado para o resto do Brasil. Seu José, eu queria que o senhor me contasse, aliás, que não só contasse para mim, mas para quem está nos ouvindo, como é que faz para ir lá visitar a biblioteca, né? Aliás, o Clube dos Livros e conhecer todo esse seu acervo. Olha, a biblioteca funciona de domingo a domingo e feriado. Isso porque eu tenho 342 usuários, a maioria do interior, e ele só pode vir no transporte alternativo, né? Ele só pode vir no final de semana. Às vezes ele estuda, trabalha lá e faz faculdade em EAD, né? E vem para as aulas presenciais. Então ele vem para as aulas presenciais e passa pelo clube. Ele vem, devolve livro e pega mais livros. E isso nós temos, a alocação do livro é simbólica, é R$2 o dia, né? Tem livros que custam R$600, R$800, e ele com R$60 ele pode passar um mês com o livro. Olha que legal. E diante de um escritor aqui também, como o Dória, eu queria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo também alguma inspiração, na verdade, alguma orientação, essa é a palavra, para quem anseia, para quem deseja, para quem tem essa aspiração também por ser um escritor. O que você diria a essas pessoas? Vamos lá. Eu diria que leitura é importante, mas eu estaria sendo hipócrita, porque eu, infelizmente, não tenho o hábito de ler, porque eu escrevo demais. Só que, se fosse para recomendar uma, hoje, pequeno, instantâneo, igual estão ditando hoje que tem que ser, a questão da instantaneidade das coisas. É um poema de Charles Bukowski. Ele foi radicado nos Estados Unidos, mas eu não lembro agora se ele é russo. E é um poema muito simples sobre por que escrever e se você deve ou não fazer isso. É basicamente de uma forma bem impactante, violenta até, um soco no estômago, que ele diz para você que escreva. Se você não conseguir fazer outra coisa, escreva. Se for mais forte do que você, se você se quer se ver de outra forma sem ser escrevendo, escreva, independente de que alguém vá ler, independente de qualquer mérito, beijo na linha de chegada, não, escreva por você, pra você, porque você não consegue fazer nada além disso. É basicamente o que ele fala, claro que com outras palavras, toda uma poética, apesar de que ele tem uma poesia, são os versos livres, né? Ele não tem muita rima, mas da forma como ele fala a questão mais da poética que ele usa, é uma coisa mais direta, né? Transgressiva, ele te bagunça por dentro. Ele, com outras palavras, fala o que você quer ouvir, mas sem querer te tratar ali com uma almofadinha, com um travesseiro pra você deitar. Não, é no soco mesmo. Ele tem uma postura bem violenta em relação à poesia, e isso, que esse contraste à poesia transgressiva que
você toma aquele susto e pensa, caramba, isso me tocou, mesmo sendo até meio ofensivo, digamos. Que ele é de uma forma bem abrupta. Escreva se você nasceu para escrever. Caso contrário, ele é com todas as palavras, caso contrário, não faça. Inclusive, nas estrofes, ele termina com não faça. Ele te dá vários motivos do porquê não fazer. E aí você vai lendo aquilo e vendo se você se enquadra ou não. Claro que não é um ditame, aquilo por si só não quer dizer se você deve ou não, mas, claro, você tem que sair também do literal e entender o que ele está querendo dizer ali, subcamadas sobre você quer. O fato em si de você estar lendo aquilo ali, tomando aquela pancada e indo até o final, já é motivo talvez suficiente para que você queira o suficiente, mesmo sob aquela agressão visual de você estar lendo aquilo, de falar, não, beleza, isso aqui é para mim. Que legal. Olha aí, alguém que escreve, né? Sempre tem uma história para contar muito profunda. Só uma coisa muito curiosa, em outras entrevistas, se me perguntavam sobre, não em si, sobre uma forma de você vir a incentivar outras pessoas, mas gosto muito de perguntar sobre quais são suas influências. E geralmente eu falava ali, eu esperava um Jorge Amado, baiano, né, fica mais fácil para dizer, mas é porque eu nunca consegui dizer o nome de um escritor que para mim foi o maior de todos, principalmente na literatura infanto-juvenil, que para mim é, enfim, demais. Mas hoje, antes de vir para cá, eu treinei com o nome dele, então eu quero tomar liberdade Diga, aqui. Quem são suas influências? Só um nome, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Uma tentativa só. Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho que não ficou perfeito. Antoine de Saint-Exupéry. É o escritor do Pequeno Príncipe. Eu tinha que tentar hoje, porque da outra vez saiu um negócio meio xoxo, acho que ninguém entendeu, então... Tá registrado, é o autor do Pequeno Príncipe, né? O autor do Pequeno Príncipe, não somente dele, mas principalmente dele. Também, né? Isso. É o que se tornou mais conhecido, popular no mundo inteiro também. Até porque uma coisa curiosa, quem fala isso, inclusive, é o C.S. Lewis, que escreveu o Nárnia, que ele migra ali entre o que é a literatura adulta, infantil, porque é muito complicado ver você limitar aquilo. E o próprio C.S. Lewis, ele fala de uma forma bem abrangente. Se um livro infantil só serve à criança, não serve para nada. A ideia de que a literatura em si, porque subjugam a questão da literatura infantil, pensar isso é para criança, mas não. Tu pega um Pequeno Príncipe da vida, aquilo ali é uma leitura para a vida inteira. E foi isso, inclusive, que como inspiração eu não queria fazer por menor. Então eu tinha que honrar quem veio a me levar a esse ramo e falar, mas vou fazer um livro que é para criança inicialmente. Inclusive o narrador, ele é um narrador não confiável, é uma pessoa que vai lhe dando uma informação ali, o narrador vai narrando a história no meu livro. E aí você tem que levar uma certa desconfiança sobre o que realmente está acontecendo. Até porque os personagens são objetos, mas dando até não exatamente entregando o jogo, mas talvez não sejam realmente objetos. A questão do apólogo, ele é um pseudo-apólogo. O apólogo é quando, assim como a fábula são os animais, apólogos são objetos que fazem a trama. E aí a ideia de que foi escrito em subcamadas para que a criança, ao ouvir aquilo, tenha uma percepção. Uma criança com idade um pouco mais avançada tem a outra, e o adulto tem a outra completamente diferente sobre o que realmente está acontecendo. Que é o que acontece com o Pequeno Príncipe. Exatamente. Quando eu li quando eu era criança, que é um dos primeiros livros que a gente lê, tinha outro sentido. Sim. Hoje a porrada é seca. Exato. Hoje você lê e entende que o assunto é muito sério, né? Sim. Tudo que deixa escrito ali. Então eu queria agradecer ao seu José por ter vindo, compartilhado. Ele tem mais algo para compartilhar com a gente? Sim. Isso daqui está amadurecendo, essa ideia. Isso é uma jovem, 19 anos, evangélica, e ela está escrevendo Thalia Micaele Mussi. Esse daqui foi um desenho feito por ela do romance que ela está fazendo, que é a história de um príncipe que se apaixona por uma selvagem. E ela se torna uma vidraça. Então, muito interessante a gente pegar essas ideias desses jovens que estão florindo, né, de romancismo, poemas, contos. Isso é muito importante. E ela escreveu esse livro e nós estamos trabalhando em cima deles para editar, quizás, aqui até setembro, né? Porque o Clube do Livro, além disso aí, a gente procura ajudar aos novos valores a publicizar os seus trabalhos e a tornar ele verdade como livro físico. Porque eu sempre digo,
a internet, ela veio para auxiliar, ela não veio para substituir o livro físico, porque quando chega na universidade, você precisa do referencial teórico, que são os livros. E a gente está despertando isso no seio da nova geração. A gente tem que trabalhar e conservar e zelar pelo livro físico, porque ele perdura por muito tempo. Mais de 400 anos, como o senhor achou aí uma obra aí riquíssima. Queria agradecer a participação do senhor, ter esperado, né, que era para ter sido na outra sexta-feira, mas foi feriado, e que esteja aqui com a gente hoje, né, compartilhando toda a sua história também, um pouquinho dela, e trazendo essa motivação também para outras pessoas, tanto para a leitura quanto para a escrita também, que eu acho que é o papel que você vem desenvolvendo aí há tantos e tantos anos. E agradecer também ao Dória por compartilhar aqui o conhecimento que ele tem como escritor e também como leitor, porque ele disse que não gosta de ler muito, gosta mais de escrever, mas acabou que relatou aqui pra gente muitas leituras que o fizeram se tornar esse escritor que hoje ele é. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E assim, quem quiser achar então o Clube dos Livros, é só procurar no @ Clube dos Livros RR, e em cada palavra tem um underline no meio. Exato, Clube, underline, exatamente. dos livros, underline, livros, underline RR. Quem usa o Google Map, também é só colocar sebo, é o único sebo de Roraima, é o Clube dos Livros. Lá no Terminal do Caimbé, no bairro Buritis. E para quem quiser também conhecer suas obras, como é que faz, Dória? Principalmente pelo Instagram. A página do escritor se chama Leão de Sandra. É bem simples de encontrar. A minha pessoal tá linkada lá, a pronúncia é mais difícil. Então vamos ficar com o Leão de Sandra mesmo, que tá ótimo. Então pronto, é o nome de escritor dele, né? Isso, é o nome de plume, isso, Leão de Sandra. Ai, que legal. Bom, eu vou dar uma dica, né? Quem for na Amazon vai procurar Saga dos Oliveiras. São crônicas, né? É um pouquinho de mim e da minha família que está lá, acesso ao público. Né? Saga dos Oliveiras, eu já estou até anotando aqui. Então pronto. Muito obrigada mais uma vez. Já achei aqui. Na Amazon aqui tem disponível. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. E muito sucesso, né? Que outras pessoas venham se tornar leitoras e também escritores aqui no nosso estado de Roraima, levando um pouquinho dessa cultura do norte para outros estados do norte, para o Brasil e também para o mundo, né? Porque a gente não sabe onde até os escritos chegam, né? Atravessa as fronteiras, hoje atravessa aí os mares, né? Com acesso à tecnologia e internet. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. E assim a gente encerra mais um podcast Cultura na Mesa. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.